nome é Carol. Oi, meu nome é Arielle e nós somos alunos do 5º nível de Letras da Universidade de Passo Fundo. E nos foi proposto pela professora Luciana Sturm fazer uma videoaula sobre um assunto que fosse do nosso interesse. E a gente vai trabalhar o ensino da língua inglesa na escola pública e a situação do professor em sala de aula. Então, nós vamos usar como base para o nosso trabalho uma pesquisa realizada pelo Plano CDE aqui no Brasil para a British Council. Então, eles realizaram essa pesquisa com o objetivo de saber as principais características das escolas públicas brasileiras no ensino fundamental sobre o ensino de língua inglesa. Primeiramente, foi realizado um levantamento das leis que regem a educação básica no Brasil. Eles procuraram compreender o perfil dos professores de inglês que lecionam na rede pública. A partir dessas informações, então, foram realizadas entrevistas e dinâmicas com os gestores públicos, professores e coordenadores pedagógicos, além de várias oficinas e de vários grupos de conversa com esses professores para saber da realidade deles em sala de aula. Então a gente vai ver um pouquinho agora a estruturação do ensino da língua inglesa no Brasil. Em esfera federal, não há nenhuma regra ou obrigatoriedade que exija o ensino da língua inglesa. Então, fica a cargo da instituição, tanto estadual como municipal, de escolher se a língua vai ser ensinada e se vai ser a língua inglesa ou outra língua estrangeira. Então, as dificuldades encontradas, segundo a pesquisa, nas escolas é a alta taxa de violência em que os alunos estão inseridos, tanto dentro quanto fora da escola. Isso é uma taxa muito preocupante, pois esse número é muito elevado, é muito alto. Outra questão que preocupa é o excesso de alunos inseridos em sala de aula. A pesquisa conta com relatos de professores e uma dessas professoras citou e afirmou que é muito diferente tu trabalhar e tu dar uma aula de inglês numa escola pública do que num curso especializado para esse aprendizado. Pois no curso tu trabalha com uma sala que possui recursos didáticos, com 8 alunos, e a diferença é muito grande porque dentro da escola tu vai trabalhar com 40, 50 alunos sem recursos didáticos. Então, os professores de inglês possuem um perfil feminino e maduro, sendo que 81% são mulheres e 55% dessas mulheres têm mais de 40 anos. Os professores de língua inglesa possuem autoescolaridade. 87% deles têm ensino superior completo, mas apenas 39% têm formação na língua inglesa. Apesar das dificuldades da formação desse profissional em língua inglesa, eles ainda se encontram numa rotina de trabalho muito sobrecarregada. Geralmente, os professores de língua inglesa, eles lecionam em outras disciplinas. Então, em disciplinas que exigem mais trabalho, que é o caso da disciplina de língua portuguesa. Apenas 35% desses professores dedicam-se exclusivamente ao ensino da língua inglesa. Pois bem, o inglês é uma disciplina que requer mais atividades lúdicas, para que haja uma interatividade maior dos alunos. A ausência de recursos didáticos é a principal queixa dos professores. Segundo a pesquisa relata, 81% deles sentem a carência de recursos didáticos em sala de aula. Além da grande ausência de recursos didáticos, algumas dificuldades encontradas pelos professores em sala de aula, como podemos ver no gráfico, é a falta de recursos tecnológicos, a desvalorização da língua, a falta de suporte para um planejamento adequado e a insuficiência da carga horária, pois há escolas que possuem apenas um período por semana, então não colocam o aluno em contato frequente com a língua. Além de toda essa ausência de recursos tecnológicos em sala de aula, 61% dos professores entrevistados relataram que levam seu próprio notebook para a sala de aula, porque na escola eles não têm acesso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o distanciamento e a desvalorização da língua inglesa em relação aos alunos. 59% dos professores sentem que existe esse distanciamento e essa desvalorização dos próprios alunos em relação à língua. Por quê? Infelizmente, contamos com um contexto social muito triste, onde existem alunos que só vão à escola para merenda escolar. E o que acontece? Esses alunos não têm perspectiva de futuro e acreditam que não vão precisar da língua inglesa ou que não vão utilizá-la, o que prejudica o professor a dar uma aula bacana. Além desse desinteresse
dos alunos referente à aula, o professor também se desestimula, porque como que ele vai trazer uma aula diferente, interativa, se o aluno não tem perspectiva com esse aprendizado? Além de todas essas questões, ainda o professor enfrenta a grande dificuldade do próprio aluno não ser capacitado na própria língua materna, que também vai dificultar muito no aprendizado da segunda língua. Em relação a isso, podemos concluir que enquanto o inglês não for visto como uma disciplina necessária, ele não vai ser aprendido de forma adequada, o que vai prejudicar a inserção do Brasil num contexto globalizado. Vamos falar agora sobre o planejamento das aulas dos professores. Muitos deles relatam que há dificuldade na hora do planejamento de suas aulas. Por quê? Eles dizem que não tem um amparo necessário da Secretaria de Educação, pois muitos estados não têm uma diretriz curricular específica para a língua inglesa. E na sala de aula há diferentes conhecimentos de inglês do aluno, ou seja, alguns já fizeram curso de inglês particular, outros não. Então o professor não tem como fazer uma diferenciação dentro da sua sala, porque ele não tem esse amparo, ele muitas vezes não tem essa capacidade. Então, há vários níveis diferentes de inglês dentro da sala de aula dos alunos, porque alguns deles fazem curso de inglês fora, enquanto estão no Fundamental 1, e o inglês só é ensinado para os alunos na sala de aula a partir do Fundamental 2. Durante o ensino Fundamental 1, o aluno de escola pública não tem ensino de língua inglesa. Muitos deles fazem cursinho particular. E eles começam a ter o inglês a partir do ensino Fundamental 2. Em algumas escolas é um período e em outras é 2, dependendo do estado. Só que esses alunos que já fizeram curso de inglês, eles têm um nível um pouquinho mais elevado do que seus outros colegas que não tiveram ainda. E o professor em sala de aula não se sente capacitado para fazer uma nivelação desses alunos. E isso é um grande problema em sala de aula que deve ser resolvido. Ainda nesse assunto, os dados indicam que os professores sentem a falta de uma discussão com seus coordenadores pedagógicos nas escolas sobre o objetivo específico da língua inglesa, o porquê que ele está ensinando o inglês para os seus alunos. E a aula de língua inglesa, como nós já falamos anteriormente, ela tem que ser uma aula muito lúdica, que motive os alunos a aprender. E o professor tem que estar ciente disso, do porquê especificadamente que ele está dando a aula. Para que haja uma renovação no ensino da língua inglesa, é necessário que o professor continue sempre se atualizando nos seus meios de ensino, que ele possua uma formação continuada. Porque o que acontece? Segundo o censo de 2013, 52% dos professores completaram a sua graduação há 10 anos atrás e não buscaram novos meios de ensino. Então, esse professor que se graduou há 10 anos atrás, ele só vai poder oferecer ao aluno uma aula tradicional, que não é atrativa ao aluno. E além de todas as dificuldades de desinteresse e de distanciamento que o aluno possui com a língua, ainda vai ter isso, essa desmotivação da aula. Então, o que se sugere? Sugere que o professor esteja sempre em busca de novos métodos de ensino, que traga a língua não como uma forma tradicional, mas sim como uma forma interativa, onde haja coletividade entre os alunos, onde o professor valorize aquele conhecimento que o aluno tem e aquele conhecimento que ele possa vir a ter. E faça essa aula mais divertida, mais lúdica. É assim que a gente precisa inovar nas aulas de língua inglesa. Por que os professores não fazem capacitações? Segundo o slide, 62% deles relataram que não são oferecidos pela SEDUC cursos de capacitação. 29% diz que tem um alto custo, 20% dizem que falta de tempo, pois correm durante a semana, 14% diz que são no horário das aulas de escola, 7% porque não são remuneradas, são longe da minha casa 6% e são fora do horário das minhas aulas 6%. Vamos falar agora sobre as vantagens e desvantagens de ser professor na rede pública. Uma das grandes vantagens que o professor tem é a estabilidade do seu trabalho. A possibilidade dele transformar a realidade dos seus alunos através do seu conhecimento, a flexibilidade de horários e muitos professores acreditam que na rede pública não há aquela pressão que se encontra na rede privada. Sobre as desvantagens,
nós temos o salário muito baixo, a desvalorização do trabalho do professor, a falta de segurança dentro e fora da sala de aula e as turmas muito grandes. Vamos apresentar algumas possíveis soluções para auxiliar os professores a inovar o ensino da língua inglesa em sala de aula. A nossa primeira proposta é iniciar o ensino de língua inglesa no ensino fundamental 1, para que o aluno tenha mais contato com a língua. A nossa segunda proposta seria aumentar a carga horária da disciplina de língua inglesa nas escolas, para possibilitar aos alunos uma maior expansão na sua capacidade comunicativa e ampliar a sua capacidade cultural em relação a outros países. A nossa terceira e quarta proposta é formar turmas com menos alunos E dividir esses alunos por nível de conhecimento. A nossa quinta proposta é oferecer melhores salários e um plano de carreira para o professor da escola pública. A nossa última proposta seria, então, a criação de grupos de estudos entre os professores para que eles possam expor suas dificuldades e trabalhar em cima delas, utilizando um novo meio de ensino. O nosso trabalho teve como objetivo trazer as principais características e dificuldades encontradas pelo professor de língua inglesa na rede pública brasileira. Esperamos que tenha contribuído para o seu conhecimento e obrigada por assistir.